Beleza, se você puder ficar de pé, por menos de um minuto, só para nós conhecermos, também receber como convém o santo. Vou mencionar os nomes aqui e, por gentileza, fica de pé. Está conosco o Cláudio já é conhecido, Nelly também já é conhecido, Gabriel, por gentileza, onde está Gabriel? Eu acho que é tudo uma família, está tudo emendado aqui também. O Guilherme, onde está o Guilherme? Também está o Mateus, é tudo uma família só. Que bênção, querido, um banco cheio só de uma família, dia de domingo, cooperando conosco. Segura aí só um minutinho, querido. Também o senhor Nelson e a missionária Graça, onde está? Por gentileza, segura só um minutinho de pé aí para nós recebermos. Angélica e Guilherme, aonde está Angélica e Guilherme? Está lá atrás, né? Também uma mãe com as duas crianças, que maravilha. Segue aqui ainda mais, querido, o irmão Pedro. Aonde está o irmão Pedro? Por gentileza, Pedro. Onde está o Pedro? Ah, está aqui, é o companheiro do pastor Josué Ferreira, que vai estar ministrando. Segura de pé, só mais um minutinho. A irmã Márcia também. Onde está a irmã Márcia? Por gentileza. Márcia, fica de pé, querido. Nós queremos conhecer Marçal, Cida e Neide. Aonde estão essas três pessoas? Por gentileza. Também é uma família só. Isso mesmo? Glória a Deus, que maravilha. Eu vou mencionar o Régio tem muitos dias que não vem aqui. Eu vou mencionar o seu nome de novo, Régio. Fica de pé, hoje tem gente diferente aqui para conhecer você também, querida. Irmão Régio, a esposa aí da irmã Juscelia, que maravilha. Tem também conosco aqui o Paulo Vitor, está lá no fundo. Fica de pé, filho, também. O pessoal te vê você, que benção. Eu quero saber se a igreja de Riverside, que ele está feliz com esses irmãos. Amém? Pode ir levantando, não esqueci do pastor não, querido. O pastor aqui é a pedra da vez que vai ministrar para nós, tá bom? O pastor Josué Ferreira, querido, a gente conheceu ele através de um companheiro de ministério, o pastor Kevin ali do Canadá, nos ligou apresentando ele e a gente acabou comunicando. Então a gente fizemos uma comunicação e ele já esteve aqui ontem. Quem gostou que ele pregou ontem, querido? Maravilha, tem mais uma porção para a tua vida. Então, querido, o pastor, ele é lá de Minas Gerais, Ipatinga. Conhece Ipatinga? Tem algum mineiro aqui? Mineiro. Que maravilha. Aí, pastor, hoje você já está mais reforçado. Você estava um pouco, mas hoje já está mais grande o grupo. Que maravilha. Quantos estão felizes com a vida do pastor conosco aqui? Pastor Josué Ferreira, que vai estar aqui incumbido de trazer uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Amém? Todos estão felizes também com a vida do pastor Josué Ferreira? Está me mencionando aqui uma amiga da irmã Joelma, por gentileza. Alessandra. Vamos também dar um bem-vindo para todos esses irmãos juntos aqui, querido. Vamos, é uma só voz. Vamos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pelo menos meia dúzia à volta desse irmão aí, pega na mão, dá um aperto, cumprimenta, convida para voltar outra vez. Os obreiros aqui na frente, por gentileza, cumprimenta o pastor Josué Ferreira. E assim que o louvor terminar, nós já vamos ouvir a mensagem desta noite, amém? Fique-se à vontade. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Os sepulcros se
Eu quero pedir somente mais um favor para o irmão. Não vamos ficar nos levantando durante a mensagem. Não deixe nada roubar a tua atenção. Uma vez que você levanta ou sai, você perde o foco da mensagem, também atrapalha quem está ouvindo a mensagem. E depois eu quero pedir aos santos diáconos que aqueles mesmos jovens que desceram para ajudar a levar as crianças, sobe para ouvir a mensagem. Deixa só uma ou duas irmãs lá embaixo cuidando das crianças, mais ninguém, por gentileza, tá bom? Vamos receber então o pastor Josué para nos ministrar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Amém, querido? Pastor Josué, com você, querido. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos nesse trabalho das irmãs. Que Deus continue abençoando as irmãs nesse trabalho, na cooperação na obra do Senhor. Quero convidá-los para nós lermos a Bíblia em Mateus. Quem encontrou o Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler versículo 17, 18 e 19. Eu quero, enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo, que nos abriu esta porta, podemos estar aqui ministrando. Deus abençoe ele, sua família. O pastor Welber Santos,
já ouvi ministrar várias vezes ali na sede em Governador Valadares, na Escola Bíblica de Obreiros ali. Sempre a gente participava e sempre ouvi ministrar um grande pregador, um homem de Deus que tem tido compromisso com a palavra do Senhor. Levo o nosso abraço para ele, o pastor Heber Santos, e a toda a sua família, bem como a todos os irmãos. É uma alegria muito grande estar com os irmãos. Eu sei que vocês estão acostumados a comer picanha, hoje vocês vão tomar uma sopinha mineira, tá bom? Aquela sopinha que vocês tomaram ontem, hoje mais um pouquinho, nós vamos sair daqui abençoados, amém? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 17, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E a igreja diz amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. O irmão Pedro, ele é da minha família, né? O irmão dele é casado com a minha irmã e está aqui na América há 4 meses. Ali a gente mora bem pertinho, está bem pertinho, 7 minutos um do outro ali, e é gente da nossa família, né? Glória a Deus. E hoje eu convidei ele para estar aqui. Eu pedi a cada irmão que convidasse também, então eu também fiz a minha parte, não é verdade? Então a gente tem que dar exemplo, né? Aí eu convidei, trouxe um visitante. Deus abençoe, irmão Pedro, por estar aqui conosco. Queridos irmãos, Deus trouxe ao meu coração esta palavra para que nós pudéssemos estar ministrando nesta oportunidade. Imagine que quando nós ouvimos esse texto, quando nós lemos esse texto acerca da confissão de Pedro, se os irmãos me entendem, os irmãos vão observar que esta passagem bíblica, ela é citada em 3 evangelhos. O evangelho de Mateus, que é o evangelho destinado aos judeus, o evangelho de Marcos, que é destinado aos romanos, no capítulo 8, versículo 27 a 33, e no evangelho de Lucas, que é destinado aos gregos, no capítulo 9, versículo 18 ao versículo 22. Imagine bem que até em João, capítulo 6, de versículos 66 a 69, nós temos também uma concordância daquilo que está escrito nesse texto. Eu não sei se os irmãos já leram esse texto, mas aqui eu vejo a confissão de Pedro. A Bíblia nos diz que Jesus estava em Cesareia de Filipe, e quando Jesus está ali, ele está conversando e dialogando com seus discípulos. Jesus faz 2 perguntas importantes para os seus discípulos. A primeira pergunta que Jesus faz para os seus discípulos é: o que diz os homens ser o Filho do Homem? É aquilo que as pessoas diziam acerca de Jesus. Imagine que os discípulos responderam com muita facilidade. Uns diziam: Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Falar aquilo que as pessoas falam de Jesus é muito fácil. Dizer aquilo que as pessoas falam de Jesus é muito fácil. Dizer aquilo que as pessoas expressam acerca de Jesus é muito fácil. É muito fácil dizer o que a igreja prega acerca de Jesus. É muito fácil dizer o que as pessoas pensam acerca de Jesus. Mas interessante que a primeira pergunta, Jesus estava interessado em saber o que os discípulos ouviam acerca dele,
diante da sociedade. Mas quando Jesus lança a segunda pergunta, é uma pergunta mais íntima. Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? É interessante que esta expressão eu sou, o que dizeis que eu sou? Imagine que quando eu olho essa expressão eu sou, eu encontro Deus se revelando na Bíblia, na sua singularidade, como grande eu sou. Se os irmãos observem bem, se você olhar a identidade de Deus na Bíblia Sagrada, Deus não se identifica como Deus. Eu fui pregar, irmãos, numa igreja em Brasília, cujo pastor presidente, pastor Edilon Xavier, e ali eu estava pregando num congresso de jovens. E quando eu estava no hotel orando, pedindo a Deus uma palavra, por favor, eu gostaria que você ficasse bem atento à palavra, porque para você falar que a comida é boa, você tem que degustá-la com muito cuidado. Então você vai degustar o que eu estou dizendo. Observe com seus ouvidos aguçados. Eu fui pregar ali para jovens universitários. Eu fui pregar ali para jovens que estudavam, jovens que estavam fazendo direito, outros pedagogia, medicina. Os irmãos sabem que capital, normalmente os jovens estão envolvidos, até no interior mesmo, na universidade. E o querido Espírito do Senhor, ele trouxe uma mensagem para me ministrar naquele congresso de jovens. E a mensagem que eu ministrei naquele congresso foi que Deus não existe. E eu disse para aqueles milhares de jovens que estavam naquele congresso: hoje eu vou pregar que Deus não existe. E eu fui pregar aquela mensagem e eu vi que o pastor ficou preocupado, porque um tema desse, o pastor vai pregar que Deus não existe, que é isso? Mas imagine que você pode ler os 66 livros da Bíblia, com seus 1189 capítulos, 31.174 versículos. Você jamais vai encontrar Deus dizendo eu existo. Deus, ele não quer provar sua existência para ninguém. Imagine que você pode ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Êxodo, Ministério, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Sofonias, Malaquias, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 3 João, Judas e Apocalipse. Você não vai encontrar Deus dizendo eu existo. Você não encontra na Bíblia. É por isso que os evolucionistas ficam de cabeça virada. É por isso que o homem humanista não consegue compreender. Deus, ele se apresenta para Moisés no Monte Horebe, quando Moisés estava com 80 anos. Imagine bem que Moisés estava com quantos anos? 80 anos. Moisés teve 3 fases na sua vida. A primeira fase de Deus na vida de Moisés foi lá no Egito. Ele estava ali como príncipe da princesa do rei Faraó. Imagine bem que ele fugiu como fugitivo, foi para o deserto de Midian. A segunda fase de Moisés foi no deserto, onde virou pastor de ovelhas, onde casou, constituiu família. A terceira fase na vida de Moisés começa ali, no Monte Horebe. Imagine no Monte Horebe, Moisés coloca as ovelhas no deserto, já com seus cabelos brancos, já com seu corpo esquelético cansado, já com a sua vida avançada na terceira idade. Quando Moisés pensou que estava chegando ao final, quando Moisés começa a olhar aquelas campinas, olhar aquelas ovelhas pastando, eu não sei, a Bíblia não me revela, mas eu quero conjecturar, e o texto me dá direito de conjecturar. Eu quero imaginar que Moisés pensasse assim: eu cheguei até aqui, imagine que pensei que Deus havia me livrado lá das águas do Nilo. Eu imagino que Deus havia me livrado para um grande propósito. 80 anos se passaram e aqui cheguei, já estou na terceira idade, e aonde está aquilo que eu imaginei que os meus olhos iriam contemplar? Deus libertar a nação de Israel da escravidão da terra do Egito. Quando Moisés está pensando nisso, de repente ele escutou uma voz por trás dele que disse: Moisés, Moisés. Quando Deus cita o nome de um homem na Bíblia 2 vezes, é porque Deus está chamando e confirmando aquele que ele chamou.
Quando Deus falou: Moisés, Moisés, porque seria o maior e o grande libertador da nação de Israel. Quando Deus chamou a Samuel, 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 na casa dele, porque seria o maior sacerdote e profeta no tempo da teocracia bíblica. Quando Deus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque seria o maior apóstolo da história da igreja. Imagine bem que quando Deus está dizendo: Moisés, Moisés, Moisés sozinho ali naquele monte, olhando as ovelhas pastarem, ele tomou um susto, porque aquela voz foi como uma voz de trovão. E quando ele virou para ver quem falava com ele, o que lhe chamou a atenção foi uma sarça. E a sarça ardia, queimava em fogo, e a sarça não se consumia. Quando ele olhou aquela sarça ardendo em fogo, mas não queimava, não se consumia, Moisés ficou como que atemorizado, mas ele resolveu se aproximar para ver que fenômeno era aquele. Porque Moisés, ele conhecia de física, ele conhecia de química, ele conhecia de todo tipo de ciência e tecnologia da sua época. Então, quando ele viu aquele fenômeno, ele não acreditou de uma árvore que tinha costume de pegar fogo no deserto. Imagine, com aquele deserto castigante, é claro que ela ia produzir imagine que ela produz, a sarça, ela produz um líquido que sai pelos seus caules, e ela produz aquele líquido com calor castigante, ela pega fogo. Quando ele chega, ele olha, que ele vê e ele contempla, que ele vai se aproximando, Deus olha para ele e diz assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. Aleluia. Tem um mistério aqui, irmãos. Eu não vou falar para vocês, eu vou deixar vocês curiosos. Por que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés? Eu não vou falar, vou deixar vocês curiosos, para vocês falar: pastor, convida aquele pregador de novo para ele falar por que Deus mandou Moisés tirar a sandália. Imagine, irmãos, que quando Deus falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. Por que Moisés tirou a sandália? Vocês querem saber mesmo? Quem quer saber, diga glória a Deus que eu falo. Quando Deus falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Primeiro, que a sandália de Moisés estava calçada era a melhor sandália de marca da época. As melhores sandálias produzidas naquela época era produzida no Egito. Para quem não sabe, o couro daquela sandália era de animais que eram sacrificados a ídolos no Egito. Deus estava falando: Moisés, aqui no meu monte idolatria não entra. Aqui no meu monte aquilo que é sacrificado a ídolo não entra. Aqui tudo que é do Egito fica lá fora, porque aqui entra aquilo que é santo e puro. Então tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. De repente Deus mostra, eu quero me adiantar nas minhas palavras. De repente Deus mostra para Moisés um projeto. Qual o projeto? A libertação da nação de Israel. Quando Deus está com aquele projeto de libertar a nação de Israel da terra do Egito, imagine, irmãos, que Moisés faz uma pergunta para Deus. É agora que você vai entender o que eu quero dizer. Imagine que quando Moisés pergunta para Deus assim, escute isso aqui. Quando Moisés pergunta assim: Senhor, quando eu chegar lá e o grande imperador Faraó me perguntar quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer? Por favor, leia a sua Bíblia. Você não vai encontrar Deus dizendo assim: diga lá, Moisés, que o seu Deus existe e que ele que foi que te enviou. Não, Deus não diz isso. Imagine que Deus não falou assim: diga lá que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó te enviou. Não, Deus também não disse isso. Deus não disse assim: diga lá, Moisés, que o Deus de Israel te enviou. Não, Deus não disse isso. Deus disse assim: vai lá, Moisés, e diga que o eu sou te enviou. Você sabe o que é isso aqui? Deus se utiliza de um pronome de uma pessoa no singular. Deus está dizendo eu. E Deus não se utiliza do verbo existir. Deus se utiliza o verbo ser. Significa que é aquele que existe por si mesmo, aquele que é o criador da existência.
Deus, ele é o criador da existência. Imagine que Deus falou: vai lá, Moisés, diga que o eu sou te enviou. Imagine que Jesus está perguntando para os seus discípulos que os homens dizem que eu sou. Imagine bem. Imagine que quando o faraó pergunta quem é o Deus de Moisés, sabe como é que Deus se manifesta? Sabe como é que Deus se manifesta no Egito? Eu acho que eu não vou falar, vou deixar vocês curiosos. Vou deixar vocês curiosos. Estou vendo que vocês estão com vontade, todo mundo assim, caladinho, ouvindo a palavra, isso é bom demais. Quem quer ouvir o que Moisés, como é que Deus se manifestou no Egito, diga glória a Deus. Eu vou falar como é que Deus se manifestou no Egito. Deus se manifestou no Egito assim. Deus manda 10 pragas. Primeiro, o rio Nilo se transforma em sangue. Segundo, vem a praga das rãs. Terceiro, vem a praga das moscas. Quarto, vem a praga dos piolhos. Quinto, vem a morte dos animais. Sexto, vem a saraiva. Sétima, vem os gafanhotos. Oitavo, vem as úlceras. Nono, vem o sol se escurece. E décimo, a morte dos primogênitos. Quando Deus está mandando aquelas 10 pragas, significa que Deus está desafiando a cultura egípcia, que era uma cultura politeísta. Então cada praga daquela, Deus está desafiando um Deus na cultura egípcia. Quando Deus manda que o rio Nilo se transforme em sangue, Deus está desafiando a Deus Osíris, que na cultura egípcia era a deusa que guardava o Nilo. Quando Deus está mandando a segunda praga, a praga das rãs, Deus está